Boa noite, meus irmãos, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos estudando sobre o pecado e quais foram as consequências que o pecado trouxe sobre a humanidade, sobre a criação de Deus. Qual foi a desgraça que a queda trouxe à humanidade? Essa é a pergunta 27 do Catecismo Maior de Westminster. No estudo anterior, eu expliquei bem detalhadamente o que representa, o que é o Catecismo Maior de Westminster, a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Menor. Então, se você quiser saber o que isso significa, pode assistir o vídeo anterior a esse. Qual a desgraça que a queda trouxe à humanidade? A queda trouxe à humanidade a perda da comunhão com Deus, sua reprovação e maldição. Por isso é que somos, por natureza, filhos da ira, escravos de Satanás e dignos de toda sorte de castigos, neste mundo e no porvir. Estamos vendo os castigos do mundo por vir, que é a condenação no inferno. Tá? E ficamos de ver hoje sobre as consequências do pecado no inferno. E eu pergunto aos irmãos, mais uma vez, será que no inferno haverá diferença de sofrimento? Uns sofrerão mais e outros sofrerão menos. Como será no dia do juízo? Vamos ver isso hoje. Lembram que alguns textos da palavra de Deus diz assim, que Deus julgará cada um segundo as suas obras? Alguém lembra disso? Pronto. E aí é que entra a questão. Se no dia do juízo Deus vai julgar cada um segundo as suas obras, para quê? Se por acaso não houver uma pena maior para uns e uma pena menor para outros. Se cada um vai ser julgado de acordo com o que fez de mal aqui na terra, é óbvio que os que mais fizeram coisas ruins pagarão mais do que aqueles que não fizeram tantas coisas ruins, tá? Mas nós vamos ver isso aqui no estudo. O julgamento será medido pelo crime cometido. Observe o que o apóstolo Paulo fala na sua epístola aos Romanos, capítulo 2, do versículo 6. Diz que Deus, Ele retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Então, fica bem claro, como foi seu procedimento, então sua recompensa ou sua condenação é X. E ele continua no 7, a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas no versículo 8 ele deixa bem claro que cairá ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Então, cada um será julgado segundo o seu procedimento. E aqui, nós vemos também que o julgamento será mais intenso para alguns que receberam mais ou que fizeram mais. Quanto mais responsabilidade você tem sobre si, quanto mais autoridade te foi dado, quanto mais capacidade intelectual você tem, quanto mais conhecimento de Deus você tem, mais será exigido de você pelo pecado que é praticado. Observe o que diz ainda em Romanos, agora o versículo 9, do capítulo 2. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Mas observe o que ele diz,
ao judeu primeiro e também ao grego. Mas por que ao judeu primeiro? Porque o apóstolo Paulo chama a responsabilidade maior, primária, para os judeus. Porque Jesus veio para os seus, que eram os judeus. Sim. Eles não o aceitaram. Então nós, como gentil, aí ele nos deu esse privilégio de crer em Cristo, né, e ter a salvação. É isso mesmo. Os judeus, eles desde o princípio, desde que Deus chamou Abraão e constituiu para si um povo, Deus deu aos judeus o privilégio da lei, das alianças, das promessas. Então eles conheciam muito. E à medida que eles rejeitam, tendo tanto conhecimento, pesará sobre eles mais no dia do juízo do que para os gregos, para os gentios, que nem conheciam o tanto quanto os judeus conheciam. Depois ele diz no 10, glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Aí ele já traz para o judeu também. Por quê? Porque a aliança de Deus inicial foi com os judeus. Então os judeus têm um grande privilégio, porém, isso torna eles mais responsável diante daquilo que praticam. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Ele vai julgar todos, tanto judeus como gregos. Agora que ele vai dar de acordo com o que cada um merece pelo que praticou com seu corpo aqui na terra. Pega aí, Altamir, por favor. Aos judeus foi dado os oráculos de Deus. Era com eles. Justamente. Aí isso torna eles mais responsáveis. Pesa muito sobre eles. O acúmulo de crimes acumula a ira no juízo de Deus. Quanto mais crimes você pratica, quanto mais pecados você pratica, isso vai sendo acumulado para o juízo de Deus. Veja o que diz agora o versículo 4 e o 5 de Romanos 2. Ou despreza a riqueza da bondade de Deus, e tolerância, e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Então veja, Deus vem tolerando, Ele é bondoso, Ele é misericordioso, e você vai ignorando tudo isso. Aí ele diz no 5, mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira, para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Acumulas. Não tem aquelas tralhas que você vai acumulando, né? E peça da vida, Júnior, joga fora isso e tudo, mas a pessoa fica com pena de jogar e vai acumulando coisas. É a mesma coisa que a gente vem fazendo muitas vezes com os nossos pecados. Vai acumulando. E se você não tem Cristo, isso é terrível para você. Se você tem Cristo, Deus vai te punir também. Porque você vai acumulando e uma hora ele diz, chega meu filho, não chamei você para essa comunhão com o pecado. Pelo contrário, eu chamei você para matar o pecado, para fazer guerra contra o pecado. Chega! E ele dá um basta nisso e as consequências são muito duras sobre nós. Mas quando não se tem Cristo, o peso é de juízo eterno. Você, o ímpio, acumula contra ele mesmo ira, para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Então, o julgamento será proporcional ao crime. Precisamos ter essa consciência, porque pouco se fala disso. Na verdade, pouco se fala hoje em dia nas igrejas sobre o pecado. Pouco se fala, porque incomoda, porque não é constrange, porque é chato. Aí troca-se também, não precisa falar pecado,
Você pode dizer: o irmão errou, né? O irmão cometeu uma falha. Não, o irmão pecou e provocou a ira de Deus e precisa ser restaurado. É isso, porque o pecado será julgado de acordo com o crime. Veja aqui no Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, a partir do 47, o que diz: aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido. Como? Com muitos açoites. Isso é uma linguagem figurada para dizer que a punição será muito grande, muito severa. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Então não tem desculpa. Eu não sabia. Não tem desculpa. Se você não sabia, você está pecando também por ignorância. Porque você deveria buscar, questionar: será que o que eu estou fazendo é certo? Será que tem alguém que me diz alguma coisa? Mas a pessoa nem se incomoda em pesquisar, nem se incomoda em buscar respostas para o seu comportamento. E quando a lei da consciência ataca, acusa, ele procura logo uma coisa para justificar os seus crimes, os seus pecados. Mas veja, cometeu pecados conhecendo a vontade do seu Senhor, levará muitos açoites. Cometeu pecados sem saber, sem conhecer a vontade do seu Senhor, levará poucos açoites, mas levará. Mas aquele a quem muito foi dado, o que é que vai acontecer? Aquele que muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então observe quão sério é você conhecer a palavra de Cristo. Você ter ela em mãos, você ter ela no coração, porque é muito que nós recebemos. O que é de maior valor neste mundo do que as Escrituras? Citem para mim, se tem algumas coisas. Aí já isenta a pessoa que não pediu o evangelho. Pega aí, Ana. Não, porque tem pessoas que dizem assim: minha mãe, meu avô, não sei quem da minha família morreu, mas não conheceu o evangelho. Para Deus não tem isso não. Vai ser condenado do meu jeito. A Bíblia deixa bem claro que não haverá desculpas. Não haverá desculpas. Se Deus vai salvar a pessoa, ele arranja um meio dessa pessoa conhecer a sua palavra. Mas não há desculpas. Morreu sem Cristo, não tem como ser salvo. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Isso é Deus que vai fazer. O maior pecado do que o do outro. Veja aqui no Evangelho segundo João, capítulo 19, o versículo 11, o que Jesus diz. Veja, respondeu-lhe Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Qual é o contexto aqui? Pilatos diz para Jesus Cristo: olha, não vai falar não sabe que eu tenho autoridade de te soltar e de te condenar? Estás brincando, Como que quem perguntar assim a Jesus Cristo. E Jesus Cristo disse: tu não teria nenhuma autoridade sobre mim, se não viesse do meu Pai. Você só tem porque o meu Pai te deu essa autoridade, inclusive para isso que está acontecendo agora. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Lembram que eu perguntei em um desses estudos: existe pecadinho e pecadão? Aí os irmãos disseram: não existe. Pecado é pecado e ponto final. É verdade. Para levar ao inferno não precisa ser um pecadão, um pecadinho. Qualquer pecado
Qualquer pecado leva o homem ao inferno. Não existe pecadinho e pecadão. Digamos, o pecadão leva o homem ao inferno, o pecadinho não, foi só uma mentirinha branca. Não. Qualquer pecado leva o homem ao inferno. Agora, existe pecadinho e pecadão? Sim. Para o nível de condenação que você vai receber no inferno. Aí existe. Que é o que Cristo está dizendo aqui. Olha, tudo bem, tu tem pecado. E o que tu está fazendo é um pecado. Mas, Pilatos, quem me entregou a você tem pecado maior que esse seu. Pode falar. Agora passa aqui para a irmã. Sim. Ô pastor, quer dizer que existe dois infernos, né? Um inferno bravo e outro inferno mais manso? Não. Existe um inferno só, onde uns sofrerão mais e outros sofrerão menos. Não existe vários infernos, é um só. Aonde uns sofrerão mais e outros sofrerão menos. Por exemplo, vamos pensar num presídio. Tem presídio aqui em Bezerros, não tem? Pensem num presídio aqui em Bezerros. Existem penas lá dentro que são mais duras do que outras, ou todos são iguais lá na condenação que receberam? É um presídio só, mas lá uns pagam por 1 ano, outros pagam por 10 anos. Não que no inferno vai ter um tempo para ir e um tempo para outro, não. É o nível de sofrimento. Olha, esse daqui cometeu um crime mais grave, coloca ele numa solitária, é mais pesada, a coisa é mais dura lá. Esses daqui já foram crimes mais tranquilos, colocam ele junto com outros. Ó, esse dali já é um estuprador, se colocar junto com aqueles vai ser morto. Então, se você vê na natureza humana, tem isso, não é só no Brasil. Em todos os lugares tem penas mais severas para uns e menos severas para outras. Isso daí é uma lei da natureza. Mas essa lei da natureza já vem do próprio Deus. E no inferno, essa lei de Deus vai subsistir. Pessoas que cometeram muitos crimes sem Cristo irão pagar no inferno muito mais do que aquele pai de família que foi um bom marido, que criou seus filhos honestamente, que não vivia cometendo crimes, que não vivia enganando as pessoas, que não morreu sem cometer quase pecado, não é? Uma pessoa honesta, pacata, um exemplo de pai de família, morreu, foi para o inferno. Pode falar aí, Altamir. Carlão vai falar, depois tu fala. Oi, irmã, é mais ou menos aquilo que eu estava falando semana passada. Eu pensei em matar alguém, só que eu não executo, só pensei. Mas, vamos supor, depois eu pensei e executei. Aí, se eu só pensar, a minha condenação, no caso de condenação, vai ser uma condenação menor, porque eu pensei, mas não executei. Mas para Deus é como se eu tivesse vai para o inferno. Vai para o inferno, é como se eu tivesse matado. Mas o outro caso, aí eu pensei e fui lá e executei. Então, na verdade, aí a condenação vai ser maior, porque realmente eu pratiquei aquilo que eu estava pensando. Entendeu? E nesse caso aí, entende-se ali, no caso ali, que quando Jesus fala que quem te entregou quem entregou a ti é maior pecador do que o Pilatos, no caso ali ele está falando dos judeus, né? Está falando ali dos homens da lei ali, dos fariseus e tal, que tinham o conhecimento da palavra, mas entregou. Esperavam pelo Messias, o Messias chegou e entregaram. Pelo Messias, entendeu? Pode então, pegar, viu, Altamir, para falar. Sempre que forem falar, primeiro pega o microfone, depois fala, tá? Nessa ocasião aí de Jesus e Pilatos, Jesus está falando contra o sumo sacerdote, porque ele quem entregou Cristo, ele que tinha essa autoridade, ele quem tinha o poder de defender e de condenar, e ele entrega exatamente o Filho de Deus, ele sendo o pai da igreja da época, ele era o pastor da igreja, sumo sacerdote, e ele disse, não, isso aí é digno de condenação, e fala blasfêmia. Quer concluir, Carlão? Olha, então vamos adiantando aqui. Veja só o que Jesus Cristo diz. A respeito disso também que a irmã Betânia perguntou, que é muito importante. Esse tipo de pergunta. Veja o que Jesus Cristo diz no Evangelho segundo Mateus, do capítulo 10, do 14 por diante.
Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menor rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Veja que coisa tão séria. Então o que Jesus Cristo está dizendo, olha, quando você leva o evangelho para alguém e alguém rejeita, esse indivíduo no inferno vai sofrer mais do que os habitantes de Sodoma e Gomorra estão sofrendo no inferno. Percebem o quão isso é sério? E não dá para perceber claramente que haverá diferença de tormento no inferno ou não? Não está claro, não é? E ele continua, viu? Ele vai falando sobre isso. Mas veja bem, o que é que diz Jeremias, capítulo 32, versículo 19? Grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens. Nada escapa do olhar atento do Altíssimo. Para quê? Para dar a cada um segundo o seu proceder. É assim. Ele vai dar, procedeu assim, então tome isso, é isso que lhe cabe. Ah, você foi de outra maneira, então é isso que lhe cabe. E ele vai ser justo nos seus julgamentos e dar a cada um conforme o seu proceder, segundo o fruto de suas obras. É assim que ele fará. O que mais faz, pagará mais. Ah, isso é do... Espera aí. E eu fiquei pensando que era lá fora, mas foi bom, né, que deu aquele sustinho aí no povo. Olha, veja o que Jesus Cristo continua dizendo. O que faz mais, pagará mais pelo que fez. Mateus, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 23, do 14 por diante. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e, para o justificar, fazeis longas orações. Por isso, sofrereis juízo muito mais severo. Não fica claro, não é, irmãos? Que tem gente que vai receber um juízo muito mais severo do que outros. E ele continua dizendo: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, um discípulo. E, uma vez feito, o tornais filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Porque geralmente o discípulo acaba sendo mais afoito, não é? E vai, tipo o apóstolo Paulo, tinha um sumo sacerdote, o apóstolo Paulo era um fariseu, saía matando o povo e todo afoito para mostrar serviço. Jesus Cristo está dizendo: olha, vocês rodeiam o mar e a terra para fazer um prosélito, um discípulo. Quando vocês fazem, esse sujeito era melhor nem ter conhecido vocês, porque eles se tornam 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês. É verdade. O julgamento de menor rigor e o de maior rigor está aqui, veja só, Mateus capítulo 11, do versículo 21, Jesus Cristo repreendendo Corazim, Betsaida, e ele diz assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que eles já se teriam arrependidos com panos de saco e cinzas. E, contudo, vos digo, no dia do juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras.
sofrerão mais, porque tiveram a graça, a oportunidade, o privilégio de ver Cristo e ver Ele fazendo seus grandiosos milagres, e endureceram o coração. Aí Jesus Cristo disse, Tiro e Sidom se perderam, mas eles não se perderiam se eu tivesse feito os sinais lá. Mas eu não fiz, eu resolvi fazer aqui com vocês, e vocês me rejeitaram. Então, no dia do juízo, Tiro e Sidom vai sofrer, mas vocês sofrerão muito mais. Aqui, menor rigor para os que pouco conhecem, maior rigor para os que muito conhecem. Veja só a continuação, 23 e o 24, porque Cafarnaum foi também uma cidade que rejeitou os milagres de Cristo, não é assim, que ignorou Jesus Cristo. E ele diz, tu, Cafarnaum, elevar-te-ás, porventura, até os céus? É isso que vai acontecer com vocês, Cafarnaum? Vocês subirão para os céus, descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menor rigor haverá no dia do juízo para Sodoma, para a terra de Sodoma, do que para contigo. Então Sodoma vai sofrer menos no inferno do que Cafarnaum, pois tiveram contato com o Cristo e o rejeitou. Oi? É verdade. Então, meus irmãos, eu quero terminar falando para todos que nós precisamos honrar o nosso Deus, servindo a Ele com fidelidade, com integridade. Nós não estamos aqui para curtir o mundo. O que Deus der de oportunidade para você desfrutar, usufruir, faça isso, mas não é para isso que você está aqui. Quando você usufrui do que Deus proporciona de prazer neste mundo saudável, de prazer saudável, Ele o está fazendo para te dar forças, energias, condições físicas e psicológicas, para que você cumpra a vontade dEle, lute contra o pecado, enfrente o mal, enfrente o maligno, pregue o evangelho, viva para a obra dEle. É para isso que Ele te alimenta. Deus continua fazendo o que fez com Elias. Quando Elias estava lá deprimido, pedindo a morte e tudo. Pode falar, irmão. Quem é que vai falar? Tá. Quando Elias estava pedindo a morte, Deus alimentou ele. 2 vezes depois disse, olha, agora vá e cumpra a sua missão. E ele andou 40 dias e 40 noites, se não me engano, com a força daquela comida. Mas para que Deus te alimenta? Não é para você ficar de bem bom, não. Deus te alimenta para, com a força desse alimento, a força dessas férias, a força desse dia maravilhoso na praia, na piscina, para que com a força que você restabeleceu, você volte a trabalhar para Ele, você volte a cumprir os serviços dEle. Porque o acréscimo da condenação também vai para quem conhece, mas escolhe outro caminho. E quantas vezes nós conhecemos e tomamos atitudes contrárias àquilo que Cristo pede de nós? Pode falar também. Não, né? Tá. Então veja só o que é que diz em Isaías capítulo 30, o versículo 1. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim. Qual é um plano que não procede do Senhor? Um plano que não está em harmonia com a palavra dEle. Um plano que é feito sem oração. Um plano que é feito sem a consulta das Escrituras. Esse é um plano que não procede do Senhor. A consequência é você fazer a aliança sem a aprovação do Senhor. E que fazem aliança sem a minha aprovação. Quando a gente vem fazendo isso, sabe o que na verdade está acontecendo? Nós estamos acrescentando
pecado sobre pecado. Então é reagir, meus irmãos, é lutar de fato, porque foi para isso que nós viemos, tá? Pode falar, Carlos. Ô, Júnior, é aquele negócio que a gente sempre fala, que a maioria das pessoas hoje em dia diz que Deus no Antigo Testamento agia de uma forma e no Novo Testamento age de outra. Hoje, lá é pela lei, aqui, hoje é pela graça, então é diferente. Mas, na verdade, que a gente sempre falou, a questão do... Quando a pessoa cometia um pecado, praticava um crime no passado, ele em seguida era morto, né? E hoje em dia, a pessoa comete vários crimes, rouba, estupra, e faz diversos crimes por aí, continua. Então, no passado, quando praticava um, era morto, a condenação dele era só para aquilo. Hoje em dia, ele vai praticando um, depois praticando outro, então só vai acrescentando a condenação. Isso daí só piora a situação. Só piora a situação dele. É verdade. Então, na verdade, hoje, talvez seja pior do que antes. É melhor você morrer. Se é para você morrer sem Cristo, é melhor você morrer sem conhecer do que conhecendo. Porque quem rejeita Cristo tem um juízo muito mais severo, minha gente. Tá? Então vamos, na próxima ocasião, se Deus assim nos permitir, nós vamos dar uma pausa nessa questão da punição, para a gente falar um pouquinho também dos galardões, porque um tem a ver com o outro. Aquilo que você faz de mal, através do seu corpo, você receberá consequências cada vez maiores por conta dos seus pecados. E aquilo que você faz de bom com o seu corpo, para glorificar a Deus, você também acrescentará maiores tesouros no céu. Então veja, do mesmo jeito que tem nível de sofrimento no inferno, tem níveis de benefícios, de galardões no céu. Porém, que são esses galardões? Como é que vai ser lá? Não é? Eu chego lá e vejo a irmã Betânia com galardões maiores que o meu. Será que eu vou ficar? Eu queria. Será que vai ter isso? Então nós vamos estudar um pouco sobre os galardões para dar uma pausa e depois a gente volta nos estudos sobre o pecado, tá certo? Que aqui, é o que Cristo diz em Apocalipse capítulo 22, versículo 12. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Vamos ver o que pode ser, né, esses galardões. A Bíblia não deixa clara, mas ela deixa muitas pistas do que podem ser esses galardões, tá? Deus abençoe aos irmãos. Amém. E o irmão Lorivaldo nos conduza em oração. Senhor Deus, somos gratos a Ti por este estudo maravilhoso desta noite, ministrado pelo Teu servo e pastor Alberto Júnior de Macena. Nos despede em paz para os nossos lares, para que nenhum mal venha nos atingir. Abençoa o Teu servo, meu Senhor, nesta viagem que irá fazer a São Paulo. Amém. Abençoa ele fisicamente e espiritualmente, dá as condições para que ele possa aprender melhor como instruir ao Teu povo, a Tua igreja, amém, com amor, bondade e perfeição. Amém. E que Deus toque em nossos corações para que possamos caminhar junto um com os outros em amor, em comunhão com Deus. Te agradecemos em nome de Jesus Cristo, o Teu Filho amado, nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, vamos para o nosso momento ágape e depois nos despedimos.